A Acron conecta o Brasil ao mundo com soluções inteligentes e seguras. Com 8 anos de história e mais de 20 anos de expertise de suas diretoras, a Acron é especialista em estratégias de comércio exterior. Nossa missão é entender cada cliente a fundo, desenvolvendo soluções que otimizam custos, prazos e reduzem riscos em todo o processo de importação e exportação. Atuamos com ética, transparência, comprometimento e respeito em cada etapa da operação. Com assessoria completa, armazenagem alfandegada, seguros internacionais e uma equipe altamente qualificada, garantimos excelência do início ao fim. Mais que logística, entregamos confiança, estratégia e resultado. Acron Logística Internacional. Sua carga, nossa responsabilidade. Desde 1989, a BSZ Cirúrgica vem construindo uma história de excelência na fabricação e exportação de instrumentos cirúrgicos, odontológicos, veterinários e de beleza. Com sede no Paquistão e presença sólida no Brasil desde 2008, nossa missão é oferecer produtos com qualidade internacional e tecnologia de ponta. Na BSZ, inovação e confiança caminham lado a lado. Por isso, somos parceiros dos profissionais que cuidam da vida com precisão e cuidado. BSZ Cirúrgica. Instrumentos que fazem a diferença. Patrocinadora oficial do Influencer Cast. Bem-vindo ao Santa Maria Outlet, o primeiro e único outlet da região metropolitana de Ribeirão Preto. Localizado estrategicamente na rodovia Anhanguera, em Cravinhos, o espaço oferece mais de 100 lojas de grandes marcas, nacionais e internacionais. Com uma infraestrutura moderna, área pet-friendly, praça de eventos e 1.800 vagas de estacionamento, o Santa Maria Outlet é mais que um centro de compras, é uma experiência para toda a família. Aberto todos os dias, com lojas das 9 horas às 21 horas e alimentação até às 22 horas. Aqui, o melhor do varejo se encontra com conforto e lazer. Santa Maria Outlet, o novo destino de compras da região. Fala pessoal, beleza? Estamos aqui em mais um episódio do Influencer Cast. Essa temporada está incrível. E hoje eu converso com ela, que é arquiteta, polícia militar e influenciadora digital. Uma mulher multifacetada que prova todos os dias que é possível ser tudo o que quiser. Apaixonada por moda e comunicação, ela inspira outras mulheres a descobrirem sua própria beleza com leveza, autenticidade e poder. Com vocês, Carmel! Oi! Gente, eu fico imaginando, será que eu sou tudo isso mesmo? Hoje vocês vão descobrir, né, nesse nosso bate-papo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com você, conhecendo também esse projeto maravilhoso, porque assim, eu já acompanhava e estou me sentindo privilegiada de estar aqui hoje. Agradeço por ter aceitado o convite. É muito importante para nós ter uma mulher com essa representatividade, com todas as pautas que você defende nas suas redes, que eu acompanho, eu vi lá. Você se posiciona super bem. Obrigada. E como que foi, assim, começar nesse meio digital? Como foi? Conta pra gente. Olha, eu vou te falar que assim, eu acho que é algo que sempre esteve na Carmel. Queria aparecer, né? Leonina também, né? Fazer o quê? Só que eu sempre me sabotei. Sempre me sabotei. Porque eu já fiz praticamente, acho que todos os cursos que existem nessa vida, né? Muito obrigado, pai, por isso. Sempre colocou eu e meus irmãos para serem muito ativos. A gente já fez aula de violão, teclado, coral, judô, taekwondo. Já fiz um pouco de tudo. Caramba! Mas eu tinha muito aquela vontade, sabe o período quando tinha o Whindersson Nunes estourado no YouTube, Cocielo, de ter um canal no YouTube. Só que eu tinha muita vergonha de me comunicar. Às vezes passava alguém assim que eu conheço do outro lado da rua, eu tinha vergonha até de cumprimentar, gente. Então, como uma pessoa desse jeito vai ligar uma câmera aqui e fazer um vídeo, fazer um vlog pro YouTube? Então, nunca que eu dava o primeiro passo, nunca. Até que apareceu, né, o Instagram. E eu já tinha entrado na polícia, já tinha prestado concurso, já tinha passado. E eu estava trabalhando em São Paulo. Eu trabalhava no policiamento de trânsito.
Então, assim, para quem não entende, na PM, gente, tem vários campos. Bombeiro é da Polícia Militar, policiamento de trânsito também é, rodoviário. Não tem só aquela viatura quando você liga 190, branquinha lá, que vai lá na sua casa, tá? E aí, eu já estava lá em São Paulo já há um tempo, atuando nessa área. E eu comecei a postar no meu Instagram um pouco de como era a minha rotina ali na polícia. Porque eu já postava algumas fotos fardadas durante o período do curso de formação e sempre dava muito engajamento. Porque o pessoal que se interessa por esse meio, né, que quer prestar o concurso, admira o militarismo, tem um engajamento muito grande nas redes sociais. Então, eu comecei a mostrar um pouco da minha rotina no trânsito. Como que eu equipava a viatura, como que eu atendia um acidente de trânsito, como que era o bloqueio, que a gente faz aquela fiscalização, né? Que eu sei que vocês odeiam, gente. Uhum. Mas tem que ser feita. E aí eu mostrava isso e o meu engajamento começou a subir no meu Instagram. As pessoas começaram a me acompanhar, aumentou o meu número de seguidores. Aí eu pensei, acho que dá certo, acho que eu posso ser uma influenciadora, querendo ou não. Já estou influenciando aqui quem quer prestar o concurso, né? Então eu comecei a mostrar um pouco mais da minha vida no off. Porque como eu estava em São Paulo, eu vinha para Ribeirão Preto também nas minhas folgas. Então, eu postava foto de look, um pouco do meu dia a dia aqui, da minha rotina, para que a pessoa pudesse me acompanhar as duas versões ali de Carmel, né? Carmel, influenciadora que estava começando, e a Carmel, policial militar. Até que saiu uma diretriz que não podia mais postar nada nas redes sociais Nossa. que envolvesse a instituição. Então, eu falei, agora é a hora de mostrar a outra versão de mim. Agora eu vou ter que me reinventar aqui, já que eu não posso mostrar esse lado. E como eu sempre fui muito apaixonada por moda, eu comecei a mostrar os looks do dia, o que eu tava usando. Quando eu ia em algum evento, eu me arrumando. Aí surgiu também o Arrume-se Comigo, né? Que Malu Borges estourou no TikTok. Então, eu comecei a partir mais para esse lado. Fui me especializar um pouco mais, porque tudo, gente, nessa vida é conhecimento. Então, fui fazer curso, né, para entender como que era essa área da influencer, como criar conteúdo, roteiro, me programar. Na segunda-feira eu vou postar isso, na terça aquilo, fazer tantos stories no dia. E consegui algumas oportunidades aqui em Ribeirão Preto. Comecei a ser vista aqui como a Carmel influenciadora. Fui convidada para alguns eventos, inaugurações, e as pessoas começaram a me ver. Então, hoje, graças a Deus, assim, eu tenho um público maravilhoso, as pessoas lindas e maravilhosas que me acompanham. Várias oportunidades surgiram depois disso, depois que eu acreditei mais em mim, que eu tinha potencial para isso. E, assim, se eu puder deixar um conselho para você, tá? Se você tem vontade de fazer alguma coisa, um sonho, algo aí que você fica assim, nossa, eu queria tanto ser isso, eu queria tanto fazer aquilo, só dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo que depois tudo vai dando certo. É isso, né? É algo assim, nossa, é impactante todo esse seu testemunho de como foi essa trajetória, todo foi. Mas hoje você continua na polícia também. Sim. E Já fez ou vai fazer, amor? Já tô um pouco perdida. 6 anos? 6 anos. 6 anos, 6 anos. E ainda não pode postar nada de Não. internamente. Não pode. Só eventos oficiais. Assim Entendi. como eu mostrava a rotina, isso não pode. Não pode. Se eu postar alguma foto fardada hoje, tinha que ser de algum evento oficial. Igual tem uma última postagem que eu fiz, porque realmente depois disso eu não postei mais nada. Tanto que até as minhas fotos que eu tinha, eu arquivei. Eu falei, já que não pode, não vou. Por mais Sim. que é válido a partir do momento que aquilo foi publicado, eu falei, não vou correr o risco, já arquivei tudo. As últimas publicações que eu fiz foram todas de eventos oficiais. E a última foi de uma que eu fui homenageada por conta de uma ocorrência que eu atendi. Nossa. Então, assim, né? Hoje as pessoas, tanto quem começou a me acompanhar agora, às vezes nem imagina que eu sou policial militar. Sim. Porque não vê muito isso ali nas minhas redes sociais. E é até engraçado, até porque, tipo, eu sei de vários casos que cresceram só com isso, né? E se intitulavam como tenente não sei o que lá, e aí, a partir do momento que não pode, tudo isso vai por terra, porque a pessoa não pode mais criar conteúdo nesse Se sentido. for levar a regra ao pé da letra, não pode. Mas a gente vê que tem algumas pessoas aí que ainda ganham a vida com isso, Ainda né? Ainda posta. É. Mas é que bom, né, que você traz esse conteúdo, até mesmo esse conhecimento, porque era até algo que eu não sabia mesmo, que não podia mais.
ter esse tipo. E faz sentido também, né? Faz muito sentido, porque às vezes existe muita exposição ali. E hoje, quais são as plataformas que você está trabalhando hoje? Eu sou mais ativa no Instagram, mas eu tô começando a migrar um pouquinho pro TikTok, porque eu vejo que é uma plataforma que é mais fácil de você ter engajamento e viralizar. Eu falo que é mais fácil, gente, mas não é um milagre, tá? Tem que Sim. ser constante ali. E também o YouTube, porque lá eu posto os meus vlogs de viagem, também tem o meu projeto que tá um pouquinho estacionado, mas logo logo tá voltando, que é o meu podcast também, o Carmelizando. Então hoje eu uso mais essas 3 plataformas. E você falou de podcast, me conta como que é. Me conta um pouco mais sobre o seu podcast, do que você tratava lá. Gente, é estranho tá do outro lado da mesa. Porque, assim, eu acho que foram 2 anos e meio, ou um pouco mais, sempre do outro lado ali, entrevistando, né? E quando você tá aqui, é meio que assim, se vira nos 30, fala aí. E foi, assim, uma experiência muito, mas muito boa ter essa virada de chave e tomar esse primeiro passo de começar um podcast. Porque, como eu falei, eu sempre tive a vontade de ter um canal no YouTube. Só que você fazer ali um videozinho de vlog e tudo, é muito fácil, porque você pega ali uma edição, né? É um pouco mais dinâmico, às vezes é a sua rotina que você tá Uhum. mostrando. Agora não, você apresentar um podcast é uma responsabilidade a mais. Porque tem que administrar todo o roteiro do que você vai conversar com a pessoa. Às vezes tomar um pouco de cuidado com o que você vai falar, tem o tempo, fazer ali, elaborar toda aquela lista de convidados. E aí eu estava fazendo esse curso que eu falei de influencer digital e tava assim uma reunião comentando sobre, né, ai, vamos iniciar o podcast semana que vem e tal, porque o estúdio fica ali embaixo. E eu já tava com essa vontade, porque foi bem quando estourou o Podpah. Todo mundo queria ter um podcast. Sim. E eu tava com essa vontade porque eu sentia que faltava algo a mais ali no meu canal. Tava muito estacionado sempre um vídeo por semana ali, e as pessoas já tinham pegado meio que a minha rotina. Às vezes o que fugia um pouquinho ali do diferente era quando eu viajava, quando eu ia pra algum festival, algum show. E eu escutando essa conversa, eu chamei a pessoa e falei: ó, deixa eu te falar, eu queria muito fazer um podcast. Você pode me falar onde que é, onde vocês vão fazer, como que funciona? Não, vamos agora, eu vou te mostrar, o estúdio fica aqui embaixo. Fui lá, conheci, na outra semana já comecei a gravar. Nossa, tipo, pá. Foi assim, muito rápido. E aí o primeiro episódio foi um piloto, porque assim, eu tava mais ou menos 1 ano como influenciadora, de certa forma estourado como influenciadora, e não tinha muitos contatos, né? Ah, quem eu vou chamar para o meu podcast? Então fiz um piloto e depois as oportunidades elas vão aparecendo, né? As Sim. pessoas começam a assistir, começam a acompanhar, vão se interessando. Porque claro que no começo, no primeiro mês ali, eu recebi vários nãos. Porque você vai na cara dura, né? Oi, tudo bem? Estou com um podcast, você gostaria de participar? Contar um pouco da sua história? Tem gente que nem responde a sua mensagem. A mais educada fala não, obrigada. Mas depois que algumas pessoas foram aceitando o projeto, foram participando, vários cortes viralizaram, principalmente com um projeto que nós fizemos, um quadro dentro do podcast, que é o Quartas na Mesa com Ana de Évora, que é uma taróloga maravilhosa. Beijo, Ana, minha amiga. E deu muito certo. Os cortes que ela fazia das previsões dos signos, previsão dos famosos, viralizava. Então as pessoas começaram a ter interesse em participar. Até pessoas assim que têm empresa, um negócio, queria ir para poder contar a história. E, de certa forma, você acaba divulgando ali o seu trabalho, o seu serviço. Então, eu acho que eu cheguei a gravar mais de 100 episódios. Caramba. Contando assim com a transição do que era quando eu iniciei para virar o Carmelizando, porque teve toda uma mudança de identidade visual, o nome, tudo. E, gente, eu prometo que logo, logo eu volto, tá? Volte sim, porque assim, é uma arte, né? Podcast é uma arte que traz muita autenticidade, que traz compartilhamento de muitas histórias. Isso que você tá falando é tudo muito incrível. E você falou que... Mas aí você fazia o episódio ao vivo, né? Ao vivo, sempre foi ao vivo. Sempre foi ao vivo. Nossa, é um desafio, assim. Eu conversei com a Mabrito recentemente e ela falou assim, eu só trabalho com ao vivo. Eu só trabalho com ao vivo até porque eu consigo pegar a espontaneidade, tudo que tem de bom ali mesmo, de uma forma muito autêntica e rápida. Falei, bom, eu já prefiro o gravado por conta da minha agenda. Então, eu consigo gravar, mas
quase nenhum podcast teve corte. Por quê? Acontece, flui Flui. de uma forma tão leve, tão tranquila. E aí você falou que você teve dificuldade na primeira temporada. E pra driblar essa dificuldade, quais foram os caminhos que você encontrou? Olha, se tem algo que eu faço comigo mesma e se de alguma forma te ajudar, a gente sempre coloca desafios nas nossas vidas, né? Que são os nossos sonhos, as metas, os objetivos. E nada é conquistado se nós não mudarmos internamente. Porque se eu for falar da Carmel lá de São Joaquim da Barra, que só queria ter um canal, que queria estar no meio das mídias, se ela não tomasse iniciativa, se ela não mudasse a própria personalidade, o modo de pensar, nada aconteceria. Eu não estaria aqui hoje conversando com vocês, compartilhando a minha história, eu não teria os meus seguidores que eu tenho no Instagram, os meus parceiros, os meus trabalhos. Porque eu entendo, realmente é difícil, principalmente uma pessoa que era muito tímida. Minha mãe falava que eu era monossilábica. Caramba! Eu tinha muita vergonha, muita vergonha. Só que eu sabia o que eu queria pra mim, então eu sabia que pra eu conseguir aquilo só ia depender de mim. Então eu decidi mudar. Então todas as vezes que eu trombei com esses desafios, o podcast, como nós estamos conversando aqui agora, era difícil encontrar convidados. Era um projeto novo. Eu tinha que ter ali um roteiro ou algo já preparado para conversar com aquela pessoa no mínimo 1 hora. Então, eu tive que me preparar. Eu tive que me conscientizar de que só dependia de mim. Então, eu me preparei para isso, eu fui atrás, eu bati de porta em porta, eu montava o roteiro, eu fazia os cortes, eu montava a agenda dos convidados. Até a identidade visual, tudo eu que fiz. Caramba! Mas porque eu entendi que se eu não tomasse a iniciativa, as coisas não iam sair do papel. É. Isso é uma realidade, assim, eu encarei, vivi muito isso no Influencer Cast, muita coisa foi feita, assim, e ainda é feita por mim, ou até mesmo por minha equipe, porque minha vantagem é que eu tenho uma agência de marketing, então eles me ajudam aí a ter mais braços para isso. Mas eu tinha que entender que, assim, por mais que eu tenha esses braços, o novo projeto é um projeto à parte. Eu não posso onerar um, né, no intuito de apoiar o outro. Então, foi um trabalho aí, foi uma transição desde o seu lançamento até como está hoje, que hoje a gente já tem a equipe própria da Influencer, que já está começando aí a trabalhar em cima, então tem editor próprio para fazer os cortes, tem equipe própria para gerenciar a plataforma, para gerenciar o nosso aplicativo, para gerenciar as nossas redes sociais, porque mesmo eu tendo uma agência, eu acabava negligenciando a minha própria empresa, porque você sempre faz o melhor pro outro, né? Exatamente. Sempre se você faz o melhor pro outro. E às vezes acaba esquecendo de você mesmo. Eu tendo um recurso fantástico, acabava negligenciando. E como que era para você conseguir conciliar toda essa rotina? E além disso, porque assim, você me fala da vida policial, mas também você tem uma formação de arquitetura aí. Tenho. Como que é? Me conta, porque é um malabarismo. Eu me mudei para Ribeirão Preto porque eu sou de São Joaquim da Barra, que é uma cidade vizinha daqui. Eu me mudei para Ribeirão Preto justamente para fazer a faculdade. Comecei a trabalhar, trabalhei 5 anos no shopping como vendedora, que foram meus 5 anos da faculdade. Eu consegui bolsa no ProUni e me formei em arquitetura e urbanismo. No meu último ano da faculdade, meu pai ficava aqui. Ô filha, então você vai terminar a faculdade? É difícil, né? Conseguir trabalho, arquiteta, né? Não é algo assim que você tem certeza do que você vai fazer. E meu pai, o sonho dele sempre foi ser policial militar. Meu avô era, só que ele faleceu antes do meu pai nascer. Nossa. Então, meu pai sempre admirou. Esse era o sonho dele. Tanto que ele passou no concurso, mas ele não foi porque ele foi criado só pela mãe. E a minha avó pediu, implorou, pelo amor de Deus, para ele não ir. Porque ela tinha muito preconceito com essa profissão por conta dos traumas que ela teve com o meu avô. E aí, meu pai não foi. Então, eu vejo que esse foi o maior arrependimento da vida do meu pai. Nossa. Então, ele depositou primeiro esse sonho no meu irmão e tava dando tudo certo ali pro meu irmão seguir esse caminho do militarismo, entrando no tiro de guerra, tudo. Só que surgiu a oportunidade dele trabalhar com o Zé Felipe, o filho do Leonardo. Então, aí ele foi, porque ele ama, ele é apaixonado por música. Meu irmão é produtor musical, guitarrista, toca vários instrumentos. Foi, trabalhou durante 8 anos com o Zé Felipe. Caramba! E aí, meu pai depositou o sonho
em mim. Então, eu falei, pai, eu já estava 5 anos realmente no shopping, né? E assim, quem trabalha com vendas, atendimento ao público, sabe tanto que é difícil. E realmente, eu não tinha uma perspectiva do que eu iria fazer depois da faculdade, porque eu não tive o privilégio que muitos têm de só focar na faculdade. Eu tinha que trabalhar. Sim. Porque por mais que eu tinha bolsa, gente, trabalhos na faculdade de arquitetura é caro, tá? Bem caro pra você plotar uma planta. E aí eu trabalhei esses 5 anos, não consegui estagiar. Aí eu fiquei pensando, como que eu vou trabalhar? E aí ele ficou na minha cabeça para eu prestar o concurso, eu prestei. E eu passei. Fui passando em todas as fases. E aí, quando eu assinei a posse, eu ainda estava na faculdade. Era o período ali do meu TCC. E eu já tinha começado a entregar. Só que como eu passei excedente do número de vagas, eu tive que ficar 30 dias na Escola de Soldado em São Paulo, em Pirituba. Eu falei, gente, como que eu vou ficar 30 dias dentro de um quartel? E terminar a minha faculdade? Terminar de entregar o meu TCC? Nossa. Vou trancar a faculdade, não tem como. Vim um dia aqui em Ribeirão, conversei com a minha coordenadora, expliquei para ela a situação, falei, passei no concurso da polícia, vou ter que ficar 30 dias lá até eu conseguir vaga no curso de formação aqui em Ribeirão. Não tem como eu fazer o meu TCC, eu não vou ter tempo. Eu vou ter que trancar a faculdade. Ela falou, Carmel, se você fizer isso, você não volta. Não, Você não vai concluir sua faculdade, vai ser 5 anos jogado no lixo. Não faça isso. Aí saí de lá chateada com ela, porque eu fui determinada a trancar a faculdade e recebi um não. Voltei para São Paulo. Um dia que eu estava no alojamento, eu fiquei pensando, né? Falei, gente, foi tão difícil. Noites que eu passei em claro, Sim. fazendo trabalho, porque assim, eu fazia faculdade de manhã, só passava em casa para almoçar. Já entrava 2 horas no shopping, saía às 10. Então, todos os meus trabalhos, estudar para prova, tudo era à noite, na madrugada. Chorei, pensei em desistir várias vezes da faculdade. E aí, simplesmente, eu vou trancar aí. Tudo que eu fiz, deixa pra lá. Eu falei, não, eu vou dar um jeito. Aí é quando a gente lembra dos amigos, né? Comecei a mandar mensagem pra todo mundo, as meninas que eu fazia trabalhos durante o semestre. Falei, vocês me ajudam? O que eu puder fazer, eu faço daqui. Mas vocês me ajudam para pelo menos assim eu não reprovar nos trabalhos, né, nas provas. Todo mundo me ajudou. Teve um amigo maravilhoso, o Rafael, que me ajudou no meu TCC também. E por fim eu consegui concluir a faculdade. Caramba. Só que eu terminei a faculdade junto com o curso de formação de soldado. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. É 1 ano o curso de formação, que foi justamente meu último ano da faculdade. Passei esses 30 dias lá em São Paulo, consegui vir fazer o curso de formação aqui em Ribeirão, que durou 1 ano. E quando eu me formei, porque assim, para quem não entende, o curso de formação de soldado é igual uma faculdade. Ali você estuda de tudo. Você estuda os procedimentos de abordagem, tem aula de tiro, aula de direito, direito penal, direito civil, tudo. E tudo isso vale nota, que gera uma média final de todos do estado de São Paulo que estão fazendo o curso de formação. E essa média final é a sua classificação para você escolher onde você vai trabalhar. E como eu estava conciliando tudo, o que vocês acham? A minha nota não ficou muito boa. Não é a melhor aluna? E aí eu não consegui ficar no interior para trabalhar. Fui para São Paulo. E aí eu falei, gente, agora eu sou policial militar, eu não sou mais uma arquiteta. Me formei, fiz a minha formatura, tudo. Mas eu estava naquela rotina de 12/36 trabalhando no trânsito. Não tinha atuação, não tinha como eu atuar como arquiteta. Até que um dia, na companhia que eu trabalhava, o meu capitão pediu para eu fazer um projeto. Ele viu, né, porque a gente preenche uma ficha lá, viu que eu era formada em arquitetura, me chamou, falou, Carmel, eu quero fazer uma reforma aqui. Eu quero levar o serviço de dia da companhia para cima, lá no estacionamento. Você faz o projeto pra gente? Aí eu fiz o projeto, fiz todo o 3D, foi aprovado, construíram, tá lá, bonitinho. E o pessoal começou a me falar, falou, Carmel, foi você que fez? Falei, foi. Por que você não vai trabalhar no setor de obras da PM? Eu falei, gente, mas eu nem sabia que existe isso. Ninguém me falou nada quando eu me inscrevi. Não, tem, procura saber certinho, porque tem sim. Fui procurar saber, realmente existe, que é o CIAP, Centro Integrado de Apoio Patrimonial. Que massa. Aí eu consegui fazer contato lá, agendei uma entrevista, né? E aí eles me chamaram. Então eu trabalhei 1 ano como arquiteta na polícia.
Olha só. Que foi aonde eu realmente atuei, né? Fiz o uso do meu diploma, foi dentro da instituição. Consegui conciliar os dois, a Carmel arquiteta e a Carmel policial militar. E o que que faz, assim, dentro do CEAP? Que pra mim também é bem novo isso. É por isso que eu falo, gente, tem muito campo de atuação dentro da polícia, tá? O Centro de Apoio Patrimonial, ele funciona no estado todo de São Paulo. Tanto para fazer projetos da polícia, como para fazer reforma, regularização de imóvel, porque às vezes a PM ela não constrói do zero. Por exemplo, uma companhia, ela não constrói do zero, ela aluga um imóvel já existente Sim. e vai adaptando para se tornar uma companhia a partir das necessidades. Então, a gente faz a regularização desse imóvel, às vezes a gente faz o projeto ali para adaptar. E projetos que são executados do zero, lá também a gente faz a fiscalização. Porque é contratada uma empresa terceirizada, né? Abre-se o edital e a gente tem que fiscalizar se está sendo realmente executado de acordo com o que foi pedido no edital. Caramba! E eu trabalhava na parte técnica, que era a parte de vistoria. Então, chegava a solicitação de todo o estado, às vezes para uma reforma, ou às vezes para regularizar a documentação, porque fizeram alguma reforma. Então, tem que regularizar a metragem, ou às vezes porque precisa fazer alguma manutenção, que estourou um cano, alguma coisa assim, ou porque quer alugar um imóvel novo. Então, eu praticamente conheci São Paulo inteira. Pegava ali a viaturinha descaracterizada e a Carmel, a arquiteta, lá fazia as vistorias. Entendi. E isso era tudo em São Paulo? Tudo no estado de São Paulo, não só na capital, também no interior. Já vim fazer vistoria aqui em Ribeirão Preto, já. E nessa época aí você não criava conteúdo ainda? Já Criava? mas não era mais voltado para o militarismo. Ah, entendi. Era mais aquele seu dia a dia que você Sim. falava. Entendi. Nossa, não, é uma história, assim, impressionante, né? Muita coisa que você aproveita aqui. E nesse meio tempo, assim, você chegou a ter algum desafio ou perrengue que você lembre? Um dos maiores desafios que eu tenho até hoje, porque eu ainda estou na instituição, é tentar conciliar, né, os horários, o tempo, porque tudo tem que ser feito nos meus dias de folga. Eu já passei por várias escalas diferentes. Eu já trabalhei no 12x36, no 5x2, hoje eu trabalho no 12x24, 12x48. Então, eu sempre tive que mudar, tanto o meu podcast como os compromissos com os meus parceiros. Porque o podcast eu fazia de toda quinta, mudou minha escala, já tem que mudar para toda segunda-feira. Então, tudo eu tinha que ir tentando conciliar. Então, assim, se você for parar para ver, eu não tenho dia de folga. Porque no meu dia de folga, eu tô trabalhando como a Carmel influenciadora. E fora isso também, os desafios que eu tive dentro da instituição. Porque a partir do momento que eu realmente me consolidei como influenciadora, lá dentro eu fui mal vista. Tem pessoas que não gostam. Sim. Igual você falou, eu vejo muito tenente, vejo muito capitão que cria conteúdo, que não sei o quê. Para eles, tudo bem. A Carmel já é um outro assunto, já é um pouco mais complicado. Eles podem. Sim. Então, acabou tendo, sim, alguns conflitos nessa parte, mas nada que não possa ser resolvido, né, gente? A gente respira muito, faz uma oração e Deus abençoa. Mas ainda tem um pouquinho disso, um pouco desse preconceito. Eu procuro tentar entender o porquê, porque igual eu falei aqui antes, as pessoas não sabem que eu sou policial militar. Porque isso de mostrar a rotina foi muito lá atrás, há 5 anos atrás. E eu realmente vim a me tornar a influenciadora há mais ou menos uns 3 anos. Então, quem está me acompanhando não chegou a ver a Carmel policial, conhece a Carmel influenciadora. Isso não é mostrado ali no meu Instagram. Não se tem mais essa rotina ali, não tem post, não tem foto. Então, às vezes, eu não consigo entender se talvez é porque ela é policial, por isso que ela conseguiu chegar onde ela está hoje. Se for ver a história ali, a real história, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, alguns dos desafios que eu enfrento é também a questão de tempo. E também, no começo, era muito difícil para mim conseguir criar conteúdo. Porque as pessoas acham que é fácil. Que é só você ligar o celular, né, e fazer um vídeo ali. Não é tão fácil assim. Ainda mais quando você está representando ali alguém, representando uma empresa, né? Você tem que buscar saber a história, tem que se montar um roteiro. Então, eu não tinha essa facilidade de o que é um conteúdo.
Eu não tinha isso, não conseguia fazer isso. Então, busquei também me especializar nisso, estudar, ler muito, é muito importante, porque ainda mais, já se fala, né? O nome já se fala. Estamos no meio da comunicação. Então, a fala é muito importante, o jeito que você fala, o jeito que você se porta, o jeito que você se apresenta. Então, tudo isso foi sendo moldado a partir das dificuldades que eu fui enfrentando. Porque são as dificuldades que vão fazendo com que a gente se torne quem a gente é hoje, né? Sim. E hoje em dia, na hora que você fala toda essa trajetória, toda essa migração, pensando em futuro, você pensa em seguir só como influenciadora? Meu maior sonho. Esse é o plano, essa é a meta e o objetivo. E seu pai? Ah, né? Ele vai sofrer um pouquinho. Ele já sofre, porque assim, já é algo que eu deixo claro, né? Eu já falo isso com ele desde quando eu comecei na internet. E assim, ele sempre dá uns puxão de orelha aqui, ó. É sério? Então, assim, eu já tô preparando ele pra quando esse dia chegar, tá, pai? Porque vai chegar. É um negócio, assim, que você fala, eu me conecto muito com a sua história, porque a minha primeira empresa também foi nessa pegada. A minha, pra você ter uma noção, eu tava estudando para ter uma bolsa na pós-graduação e fazer uma pós-graduação na Espanha. Eu já tinha me preparado para a prova que era o DELE, já tinha feito a inscrição. A minha inscrição já tinha sido aprovada lá, só tava faltando o meu certificado de proficiência em espanhol. E aí eu ia pra lá, só que assim, nessa mudança, meu pai chegou e falou assim, nossa, tem um sonho que seria ter o negócio da família. Aí eu, putz, meu pai, que... Aí eu falei assim, bom, vou pra Espanha, faço minha pós-graduação lá, ou encaro aqui e abro. Tinha acabado de me formar em administração. Então, tipo, tinha tudo pra conseguir ali administrar. Foi lá onde eu aceitei o sonho dele, abracei pra mim, né? Porque se tornou o meu sonho. Uhum. Eu falo pro pessoal, falo pro meu pai, você não é responsável, você me inspirou e o seu sonho foi uma inspiração pra que eu fizesse isso. Porque às vezes ele fala assim, foi eu que te obriguei a fazer. Não foi isso. Eu me inspirei no seu sonho e até porque, assim, ele sempre foi uma grande inspiração e é uma grande inspiração pra mim, o meu pai. Então, na hora que eu vi ele depositando esse sonho e eu podendo realizar, foi onde eu abri e tá até hoje. 15 anos aí de mundo da limpeza, funcionando, trabalhando aí com comércio de portas abertas. E essa migração, ela é muito difícil. Prova disso que eu estou há 15 anos lá e o comércio continua e aí eu tô aqui também. Como você pensa, assim, qual que vai ser o seu... Eu falo, qual que vai ser a virada de chave que você acredita que possa ser nessa sua transição? Eu acho que eu preciso sair um pouco da minha zona de conforto. Porque eu estava em São Paulo e, ao mesmo tempo, em Ribeirão, conciliando essas duas vidas. Mas eu acho que as grandes oportunidades e os grandes desafios que talvez eu possa vir a enfrentar, que às vezes façam com que eu consiga chegar aonde eu quero, não estão aqui. Então, eu acho que eu preciso sair de Ribeirão Preto, eu preciso sair do interior e ir para uma capital e tentar me mostrar lá, me consolidar lá. Que eu acho que talvez eu vou ter mais oportunidades, mais portas serão abertas. Entendi. Nossa, é um momento assim que você até muda de cidade, né? Eu particularmente não me vejo morando em São Paulo. Falo pros meus amigos que moram lá, falo assim, gente... Mas quando eu fui, eu tava assim. Nossa, a primeira coisa que eu fiquei pensando, porque eu fui por conta do concurso, né? Sim. Então, quando a gente chega, que são os recrutas que a gente fala, você já tem a responsabilidade que você vai ter que dirigir a viatura. E aí, o que fala quando se pensa em São Paulo? Trânsito. E eu não conhecia nada em São Paulo. Uhum. Você me fala, rua tal. Nada. Eu ficava pensando, gente, como que eu vou dirigir em São Paulo uma viatura? E se eu bater essa viatura? Mas tudo a gente aprende. Tudo. A gente vai pegando jeito, a gente se acomoda, vai se acostumando. E assim, eu voltaria. Fiquei 4 anos, eu voltaria. E assim, nossa, o trânsito lá em São Paulo. É E aí você erra a primeira rua, achando que você consegue mais, contornar. você não volta. Nossa senhora, é um caos. Mas assim, bom que dá pra ligar Só a que sirene, depois né? eu fui pegando um jeito, não só de carro. Às vezes, se eu pegar o carro hoje e ir lá, tipo, preciso ir lá na estrada da Boimirim, eu consigo ir sozinha, sem GPS. Mas eu fui pegando jeito de andar de ônibus e de metrô.
Porque assim, o pessoal pensa, metrô é mais rápido. Mas às vezes não compensa você pegar o metrô. Às vezes é melhor você pegar o ônibus. Igual para ir trabalhar. Eu morava no Ipiranga, perto do Monumento do Ipiranga. E quando eu tava no CIAP, eu trabalhava ali na Avenida do Estado, que é no Panelão, aquele prédio azul redondo que a gente chama de Panelão. Eu ia de metrô, porque eu achava que era mais rápido. Que era só reto, né? Demorava mais. Até eu começar a perceber que tinha um ônibus que passava na frente. E esse ônibus parava lá perto da minha casa. Nossa. Eu falei, gente, olha aqui, eu perdendo tempo. E tem um ônibus que vai rapidinho aqui, corta tudo aqui, já deixa na porta da minha casa. Tá, é coisa de pegar o jeito, mas às vezes é porque a gente tem essa ideia, Sim. né, de São Paulo. Nossa, um caos, tudo. Ai, gente, mas é maravilhoso. O meu amigo que mora lá, ele fala assim, que você tem tudo a todo tempo, né? Então, é outro estilo de vida. Só que, apesar que o trânsito, eu preferia dirigir lá do que aqui. Porque lá, pelo menos, todo mundo respeita, porque é muito carro, ou você respeita ou vai dar muito ruim. Então, lá todo mundo respeita. Aqui não, aqui a galera não dá O povo de certo. Ribeirão sabe dirigir, Não, né? o povo não dá E quando certo. chove? Vixe! Nossa senhora. Parece que os carros tá tudo afogado. Porque os carros não andam, todo mundo querendo subir o rio, galera anda dirigindo, olhando a quantidade de água que tem no rio. Se tem uma árvore com um galho caindo, a galera anda. O pessoal é muito desatento no trânsito. Se tem o que eu mais vejo, tem um acidente, Nossa. a pessoa quer dirigir aqui, ó, olhando o acidente, aí ela causa outro acidente. Recentemente mesmo, minha mãe passou, aí tinha acabado de acontecer, o motoqueiro tava ali no chão, que tava esperando socorro, minha mãe passou devagarzinho, olhando, eu falei assim, mãe, você vai ajudar? Porque assim, eu falei assim, se você for pôr ele dentro do carro aqui, a gente para o carro, a gente coloca ele e leva, porque assim, você tá parando o trânsito, pra que tudo isso? Não adianta você saber quem é, quem não é, você não vai ajudar em nada, larga de ser curiosa, eu falo pra ela. Mas É isso mesmo. é do brasileiro ser curioso, É. né? É do brasileiro ser curioso. Mas assim, pensando também nessa parte de mundo, de influenciadores e tudo mais, hoje, você se considera uma influenciadora? Ai, gente, é um defeito que eu tenho. Eu acho que eu preciso me enxergar dessa forma. Porque às vezes quando fala, né? E até mesmo quando eu encontro com alguém que me acompanha, o que já aconteceu, graças a Deus, que era um dos meus maiores sonhos. Encontrar alguém que falasse, nossa, eu sou sua fã! Nossa, eu te sigo! Aí eu fico pensando, gente, mas como assim as pessoas me acompanham? Como assim as pessoas me seguem, gostam do que eu tô falando ali, gostam da minha rotina, do que eu tô fazendo? Sério? Sério mesmo que tem gente que é assim? Então, assim, hoje, a Carmel de hoje, sim, eu me enxergo como influenciadora. Mas foi difícil eu entender isso. Porque por mais que é algo que eu queira muito, né, que é o meu sonho, e que eu tô sempre trabalhando nisso, sempre tentando me especializar, ser um pouco melhor, porque eu sou muito chata, sou muito exigente comigo mesma. Às vezes eu não me via dessa forma. E é errado, porque a primeira pessoa que tem que se valorizar, que tem que se ver, que tem que se amar, sou eu. Então, se eu não me enxergo assim, como que as pessoas que me acompanham, aquelas pessoas que eu quero que começam a me seguir, vão me enxergar? Então, eu tive que mudar essa percepção. Então, hoje sim, hoje eu me vejo como influenciadora. E qual que é a responsabilidade que você vê se vendo? Enorme, enorme. Ainda mais, assim, tentando conciliar esses dois meios. Porque já aconteceu de eu atender ocorrência e aparecer uma pessoa e falar que me segue. Então, imagina se eu estiver fazendo algo de errado. Tanto na parte como influenciadora, como na parte policial militar. Então, a responsabilidade é muito grande. E eu vejo que tem pessoas que não entendem o significado da palavra influenciador. Não é só blogueirinho, né? Porque tem muita gente que confunde blogueirinho, mas usa-se esse termo. Não é blogueirinho. O que você faz ali, a forma que você fala, o que você mostra, o que você divulga, você está influenciando alguém a consumir ou a ser igual. E a gente está vendo muito isso agora com a CPI das bets. O que está virando, né? Os jogos do tigrinho. O que isso se tornou? Porque veio-se com a promessa de que não, coloca o seu dinheiro lá que o seu dinheiro vai dobrar. Coloca o seu dinheiro lá que não, você vai ficar rico. Então, isso é influenciar, isso é ser influenciador. Tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você veste, aonde você tá, quem tá te acompanhando quer ser igual. Então, você tem que se policiar muito, você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você mostra. Eu vejo, vamos falar um pouco aqui da nossa realidade, né? Ribeirão Preto.
Eu vejo muitos influenciadores que têm um trabalho muito bom, sabe? Muito bem, criar ali um conteúdo, tem parcerias maravilhosas, mas ali no off, às vezes até nos melhores amigos, se mostra ser uma outra pessoa. Mostra condutas ali que, no meu ver, tá? Estou dando a minha opinião. Eu não acho certo você mostrar para os seus seguidores. Porque você é um influenciador. Aquilo ali que você está fazendo, você está influenciando outras as pessoas a fazer. Então, além de ser um trabalho, é uma responsabilidade muito grande como pessoa. Sim. Aquilo que você faz quando você está com uma câmera apontada ali para você. E isso daí que você falou é muito real, porque assim, se eu for ver, eu lembro de N cases que foram inspiradores para que a influencer fosse criada. A influencer, justamente, ela foi criada nesse intuito de profissionalizar, de trazer conhecimento, de trazer pessoas que tenham esse conhecimento para falar para influenciadores e criadores de conteúdo da importância que tem isso. Mas eu lembro de um case mesmo que a gente se deparou com um trabalho, que a gente enviou um material e aí a pessoa fez a divulgação e depois ela seguiu na sequência assim, agora vamos de perguntas 18+. E não era um conteúdo que se conectava com o conteúdo adulto. Não, muito pelo contrário. Era um conteúdo familiar, era um conteúdo que atendia família. Então, no que eu me deparei com isso, eu vi isso, eu falei assim, amigo, você faz um favor pra mim? Só tira o meu conteúdo do ar? Não, que eu excluo. Eu falei assim, não dá agora, você já se posicionou e já entendi o seu posicionamento, mas não condiz com os valores e o que eu quero divulgar da marca. Não tem nada a ver. Te agradeço, mas eu preciso que você tire o conteúdo do ar. Aí eu falei assim, poxa, essa foi a primeira sementinha que veio na minha cabeça de, peraí, você precisa ter um trabalho de compartilhar conhecimento, porque eu sou muito disso, né? De compartilhar, de querer que todo mundo conheça, de querer ajudar todo mundo. Esse é o meu perfil e eu sou assim, e eu vou ser assim para sempre. E aí foi onde me deu esse start e trouxe aqui o iFluencer, e por isso a gente tem esse momento de dar voz, de trazer isso. E assim, você tem uma história incrível que você fala. Você fala super bem. Inclusive, assim, uma das melhores, posso falar aqui, ó. Você tá sendo uma das melhores entrevistadas em termos de Oh, meu Deus! Você consegue dialogar comigo e ter a percepção das câmeras. Isso é muito difícil. Você conversa comigo, se direciona para sua câmera, volta comigo e essa conversa, esse jeito que você tem é muito profissional. Isso é muito profissional, de se posicionar com as câmeras. Porque até na televisão as pessoas falam assim, qual que é a câmera que eu olho? Câmera 1? Aqui tudo bem que a gente já tem poucas câmeras, mas mesmo assim, você consegue se posicionar e passar a sua mensagem com muita clareza e com muita propriedade. E é riquíssimo em detalhes, assim. E aproveitando também, eu acho que tudo na internet é muito bacana, todo mundo ama, todo mundo quer entrar, mas nem tudo são rosas, né? Exatamente. E lá na internet a gente se depara com muitos comentários negativos e ataques de haters. Você já sofreu algum ataque de hater? Olha, no meu perfil pessoal, não me lembro de nenhum, assim. Eu acho que teve alguma coisa quando eu postei algo relacionado ao meu trabalho lá no trânsito, mas no do podcast tinha muito. Porque como você está conversando com várias pessoas ali, assuntos diferentes, cada um dá a sua opinião. E às vezes tem algum assunto polêmico, alguma coisa, que acaba virando um corte, né? Que você sabe que aquilo ali vai causar alguma coisa na internet. Uhum. Então sempre vinha algum comentário. Ah, não sabe o que tá falando. Ah, o que essa pessoa tá fazendo aí? Quem que ela acha que ela é? Então sempre tinha alguma coisinha assim. Mas é algo que eu falo que é muito importante a gente saber filtrar. Porque é igual lá no começo. Ah, por que a Carmel tinha esse sonho, mas ela não começou? Por que ela não fez? O auto se sabotar. Porque eu ficava realmente pensando nisso. Nos haters, né? Na época, lá atrás, não tinha essa palavra. Uhum. Mas nessas pessoas que viriam me julgar. Queria ficar pensando, quem que ela pensa que ela é? Ela tá achando que ela é blogueirinha? Ela tá achando que ela tá fazendo o quê? Ela tá achando que ela é famosinha? Então, eu já vinha pensando nisso e por isso que eu nunca dava o primeiro passo. Então, por isso que a gente tem que já se preparar. É o que uma vez eu escutei de uma pessoa, porque assim, eu sou muito imediatista, né? A gente quer muito ser famoso, viralizar, ganhar milhões de seguidores. E uma pessoa falou isso pra mim, falou, Carmel, um dia você vai conseguir isso.
Você tá trabalhando para isso. Mas sabe por que que é importante você começar por baixo, começar devagar? Porque o dia que você chegar lá em cima, você vai estar preparada. Para quem vier te desafiar, para quem vier falar mal de você, para os desafios, você vai estar preparada. Porque você passou por todo o processo. Então, às vezes as pessoas pensam, nossa, a internet é muito fácil. É só eu Sim. pegar o celular, é só eu fazer uma trend, é só fazer uma dancinha do TikTok. Ah, é só eu arrumar uma publizinha ali numa loja, trocar por uma roupa. Mas não é. Não. Não é. Ainda mais quando realmente você consegue conquistar um pouquinho ali de espaço na internet. Você já ganha um pouquinho de responsabilidade. É igual a gente estava conversando aqui sobre o que é ser influenciador. Você tem que pensar muito bem no que você vai falar, como você vai reagir num tipo de situação como essa. Ah, você recebeu o seu primeiro hater, você vai lá aparecer ao vivo, fazer um vídeo xingando todo mundo? Não. Então, a gente tem que realmente passar por todo esse processo, estar preparado para todo tipo de coisa, para que a gente saiba se posicionar, para que a gente saiba quem nós somos em primeiro lugar, para depois a gente aparecer para aquelas pessoas que nos acompanham, que é a responsabilidade que a gente falou de ser um influenciador. Isso que você trouxe, assim, me remete muito a um momento que eu conversei, inclusive, com uma influenciadora também. E aí eu sabia da adoração dela por algumas pessoas, eu virei pra ela e falei assim... Ela falou assim, mas que... Eu falei assim, nossa, essa pessoa é grande, né? Joel J é muito grande, né? Eu vou ser tão grande quanto ele. Aí a pessoa olhou pra mim e falou assim, mas você não tem nenhuma pessoa menor? Algum, assim, porque assim, para chegar num Joel J hoje é uma referência muito grande e tudo mais. Para você chegar nesse patamar do Joel J, vai ser muito desafiador. Talvez você não consiga alcançar. Eu falei assim, olha, eu vou ser bem sincero para você. Esse é um meu posicionamento. Se você acha que eu não tenho capacidade para chegar lá, pode ficar com a sua objeção. Assim como também teve um outro que eu me deparei que ele falou assim, que eu falei numa palestra minha que o meu sonho era conhecer Paris. E ele chegou depois da palestra e falou para mim e falou assim, olha, o seu sonho não é tudo isso que você imagina, porque Paris fede, Paris tem ratos, e a Torre Eiffel não é nada desse monumento que a galera imagina, assim. É grande, assim como o Cristo é. Eu falei assim, olha, obrigado pelo seu posicionamento, mas é o meu sonho. E o ano passado, quando eu estive lá, eu falei assim, eu até gravei um vídeo que deu uma viralizada, que eu falei assim, olha, nunca deixe ninguém mudar o seu sonho, porque você sabe aonde você pode chegar. E se você deseja, é isso que você falou, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo e vai em direção ao seu sonho. E assim, essa nossa conversa, assim, tá sendo mega, mega inspiradora, mas o tempo voa. Ai, gente, acabou. Ah, não. Sim, Dava pra ficar um pouquinho mais aqui. Não dá não, gente? o tempo voa, mas assim, eu sempre encaminho pro final, assim, pedindo uma dica pra quem tá começando. Mais uma, né? Porque assim, se pegar esse episódio sim, aqui, com certeza. dá muitas Eu espero dicas. que você não tenha pulado nenhuma parte que você tenha assistido inteiro. Então, dê uma dica pra nossa audiência. Que dica que você dá pra quem tá começando? Olha, se você tem um sonho de começar nas redes sociais, primeira coisa, esteja preparado para tudo, tá? Porque como nós falamos aqui, não são flores. A gente vê o vídeo, né, o engajamento, os números de seguidores, a gente acha tudo lindo, mas tem todo um processo para que a gente consiga alcançar esse espaço. Então, dá o primeiro passo, independente do celular que você tem, a casa com a iluminação que você tem, só comece. E se especialize nisso, porque não é só ligar a câmera do celular. Você tem que saber se posicionar, você tem que saber falar, você tem que saber criar conteúdo. E hoje está muito fácil você ter acesso a tudo isso, seja no YouTube, no Instagram, no TikTok. Tem várias formas aí de você poder estudar. Porque tudo na nossa vida, independente do que você for fazer, é conhecimento. E tenha responsabilidade naquilo que você está fazendo. E se realmente é o seu sonho, dando um passo de cada vez, você pode ter certeza que você vai conseguir alcançar. Muito bom, muito bom, muito bom. E assim, espero que
o seu podcast retorne também. Aproveitando, nós estamos aqui na Tony Studio, que é um estúdio especializado Quem sabe, em já podcast. vem uma parceria aí. Porque assim, aqui nós temos 2 estúdios, o estúdio 1 e o estúdio 2. Um parece um estúdio de televisão, porque ele tem poltronas, telão de LED atrás e tudo mais. Parece mesmo que você tá dentro de um programa de televisão. E tem também o estúdio 2, que já é o tradicional do podcast, é onde tem todas essas câmeras que você ficou tão impressionada E aqui. realmente, esse modelo de câmera que eu nunca tinha visto. Olha, os equipamentos aqui me surpreendeu, viu? É tudo de primeira, justamente para trazer com qualidade as imagens dos nossos convidados, esse podcast que vem crescendo aí. E agora eu peço que você também deixe suas redes sociais para que todos te sigam. Passa para nós, por favor. Gente, em qualquer plataforma, YouTube, TikTok, Instagram, tudo, vocês vão me encontrar como @Carmel Souza. Carmel com K, Souza com Z. Então, se você ainda não me segue, já vai lá seguir, viu? Já sigam a Carmel, sigam a Influencer, sigam a Tony Studio também, sigam os nossos patrocinadores e parceiros, porque é graças a eles que a gente está fazendo esse projeto aqui, que está crescendo, que está cada vez mais com personalidades assim como você, que são inspiradoras, que trazem aí uma bagagem incrível. Carmel, muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço por você estar aqui hoje, por você ter compartilhado tudo isso. Sério, dá pra anotar um caderno. Será que dá pra fazer uma parte 2, gente? Acho que dá pra gente começar, o pessoal que vem nas entrevistas começa a falar assim, vamos fazer o segundo episódio, já vou ter que fazer uma telenovela, porque não tá cabendo nas temporadas, não. Mas é muito gostoso, porque o tempo voa, porque assim, a conversa é proveitosa, a conversa ela é produtiva e inspiradora. Te agradeço de coração mais uma vez. Peço também vocês que ficaram aí até agora que sigam todas essas nossas redes, sigam a Carmel e que fiquem atentos, porque dentro da InfluencerCast vai ter muitas e muitas novidades, viu? Obrigado mais uma vez. Obrigada. E tchau, gente!